Olá, pessoal, tudo bem? Meu prazer ver vocês aqui na nossa demonstração da ferramenta SEMrush. E, para começar, né, só para ver se está tudo certo, se tudo está funcionando, queria pedir para que vocês me confirmassem se vocês estão conseguindo ver a tela e me ouvir bem. E, para isso, é só falar aqui no chat do Webinar Jam, que fica na parte direita da ferramenta, né? Se está tudo ok, dar um oi, falar que sim, está tudo bem, vocês conseguem me ouvir, só para a gente poder seguir. Ok, Mike diz que está tudo ok, a Gabriela está perguntando se a apresentação vai estar disponível. Sim, claro, eu ia falar disso agora, a gente vai gravar o webinar, vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. Ok, Suelen diz que está ouvindo, está tudo ótimo, ok, Ana diz que tudo certo, perfeito, pessoal, então vamos começar, né? Para começar, algumas informações sobre o nosso webinar de hoje. Então, vamos mostrar a ferramenta SEMrush, vamos explicar como ela consegue ajudar no seu desempenho, facilitar suas tarefas do dia a dia, né? Para isso, eu convidei hoje aqui o Felipe Andrade, que é o nosso suporte, que entende muito da ferramenta, que vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar aqui no chat, nesse mesmo chat onde vocês confirmaram que vocês estão conseguindo ver a gente, né? E no final, depois da apresentação, a gente vai fazer a sessão de perguntas e respostas. E então, vamos tentar fazer o possível para responder todas as suas dúvidas, né? E como já falei, o webinar está sendo gravado e estará disponibilizado no nosso canal do YouTube. Eu vou passar daqui a pouco o link aqui no chat, o link do nosso canal, para que vocês possam se inscrever e acompanhar nossos vídeos. Estamos produzindo muito conteúdo que ajuda na tomada de decisões, na escolha de estratégia, né? Não só para ensinar algumas estratégias, passar algumas dicas, né? Que sempre ajudam na hora de escolher o caminho de marketing digital. Então, vou passar aqui o canal. E também nesse canal temos uma série de vídeos que estamos fazendo em português, chama-se SEMrush em 30 minutos. E também são vídeos que mostram em detalhe cada uma das nossas ferramentas, né? Então, também ajuda, por exemplo, se você quer usar alguma ferramenta, né? Então, é só conectar, abrir esse vídeo e ver nossas sugestões de como essa ferramenta pode ser usada. Mostramos realmente com bastante detalhe, nós damos alguns exemplos, tal ferramenta pode ajudar. Então, vou passar aqui no chat o link também desse playlist com esses vídeos. E também, só para, antes de começar, né, só para apresentar aqui uma coisa que a SEMrush está fazendo agora, uma notícia super quente. Hoje vai sair uma pesquisa que fizemos sobre fatores de ranqueamento. Então, são aqueles fatores que ajudam vocês a subir no Google, né? São aqueles fatores que influenciam suas posições no Google. E é muito prático saber quais são esses fatores, porque mostra exatamente, né, qual que deve ser o seu foco, seus esforços de marketing. Então, se você achou legal, se você gostaria de receber essa pesquisa no seu e-mail, né, eu vou passar aqui um link. Esse estudo faz parte da nossa campanha de Black Friday. Então, para o Black Friday, lançamos um joguinho bem fácil, assim, 3 perguntinhas só, um joguinho divertido, fácil de fazer. Então, é só jogar esse joguinho. Quem jogar o joguinho vai receber a pesquisa de fatores de ranqueamento e também vai participar de um sorteio de acessos da SEMrush. Então, também vou passar aqui o link no chat. E já que estamos falando de sorteios, para hoje também, para essa demonstração, preparamos um sorteio de um acesso à nossa ferramenta. E no final, então, vamos divulgar o nome do sortudo que vai ganhar esse acesso de um mês ao plano Guru. Então, no final, vamos anunciar quem foi esse sortudo. Ok, pessoal? Combinado?
Então, agora acredito que já podemos passar para a parte principal do nosso webinar de hoje, né? Felipe, por favor, pode começar. Oi, pessoal, meu nome é Felipe, como a Maria disse, eu trabalho na área de Customer Success da SEMrush, eu sou manager da área para o Brasil, eu que respondo normalmente a perguntas de algum cliente que não tenha entendido alguma parte da SEMrush, que não tem entender. E aí eu e a Maria, a gente tentou resolver, depois a gente planejou fazer essa demonstração justamente para responder perguntas de clientes que ainda estavam em dúvida em relação a alguma parte específica da ferramenta. Então, a gente vai fazer uma demonstração básica, digamos assim, mais introdutória sobre partes da ferramenta, e se você tiver alguma pergunta no final, você pode fazer a pergunta tanto no nosso chat aqui, quanto no nosso canal no YouTube. A gente vai responder entre hoje e amanhã, ou no máximo em 48 horas, a gente vai estar respondendo as suas perguntas. Caso a gente se tem algum problema, a gente pede para vocês mandarem e-mail para a gente, no suporte, que é mail@semrush.com. A gente dá entre 24 horas e 48 horas para responder esses e-mails, mas a gente responde o mais cedo possível, que puder. A gente tem um time que está trabalhando 24 horas para responder os e-mails, dependendo do montante, a gente responde, né? Então, vamos lá, que eu vou dividir minha tela e vou mostrar para vocês do que a SEMrush é capaz. Bom, vamos lá começar com a demonstração da ferramenta. O que vocês estão vendo aqui é o dashboard da SEMrush. Eu sempre gosto de começar a apresentação explicando que a ferramenta ela é dividida em duas principais partes. Na criação de conteúdo, na ferramenta de criação de conteúdo e na ferramenta de monitoramento da campanha. Ela tem mais funcionalidades do que isso, porém, eu gosto de dividir nesses dois conceitos, que é mais fácil de você entender quais são as ferramentas que vocês vão utilizar para cada funcionalidade, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui análise por domínio, análise de palavra-chave, que foi essa parte da ferramenta para criação de conteúdo. Aí você fala, mas eu gosto de analisar o meu próprio domínio aqui. Isso está errado, tá certo? Essas duas ferramentas aqui não devem ser utilizadas para você fazer uma análise de palavra-chave, digamos, de long tail. Aqui só vai mostrar o melhor conteúdo que tem na internet. Essas duas ferramentas aqui, elas vão usar dados que estão dentro do nosso banco de dados, que são de 12 milhões de palavras-chave. Então, se você procura uma palavra-chave de long tail, provavelmente ela não vai estar nessas, a não ser que seja uma palavra de long tail popular, né? Se for uma palavra-chave popular, ela vai aparecer os dados aqui. Se for um domínio também, assim, de médio porte, que seja popular, ele também vai aparecer aqui. Aí você fala, tá, Felipe, então por que tem essa importância toda nessa parte da ferramenta? Porque aqui a gente vai querer te mostrar um conteúdo, tá certo? Um conteúdo de alta relevância que você possa utilizar para a sua estratégia. Então, digamos, você trabalha com palavras de long tail, e você não trabalha com palavras de alto volume, porque você fala, não quero ter tanto esforço, não quero brigar com os grandes. Isso está errado. Hoje em dia, no Brasil, o mercado você não pode simplesmente escolher só uma estratégia, você tem que mesclar as duas. Então, você tem que usar palavras-chave de long tail, que são de alta relevância para você, do teu nicho específico, mas você também tem que brigar com palavras, por palavras de alto volume. Tá certo? Então, você vai pegar algumas palavras de alto volume, porque digamos, vai te trazer bastante visitas, né? E aí, das visitas, o número de visitas, você vai ter a sua conversão, né? Então, vocês vão ver aqui, a gente tem a parte, dentro do dashboard, a gente tem a parte a barra de pesquisa, onde você pode botar um domínio ou uma palavra-chave, o que você quiser. Se você botar um domínio, ele vai fazer uma análise por domínio. Se você procurar uma palavra-chave, se você quiser procurar uma palavra-chave, ele vai dentro da ferramenta de palavras-chave. Então, eu vou colocar aqui um domínio pequeno, para vocês terem uma ideia. Mas é um domínio que seja até popular. Nossos. Então, vocês verem, essa empresa, ela tem um domínio, deixa eu procurar aqui, eu não quero dados nos Estados Unidos, lembrando que você sempre tem, quando não aparece dados, a primeira coisa que você olha é se está na bandeirazinha certa, né? Eu quero o Brasil.
nossos convites. Deixa eu botar outro aqui, magazineluiza.com.br. Pronto. Então, vocês veem aqui que, por exemplo, eu estou analisando o Magazine Luiza, desculpa eu não usar o nosso convites, ele não estava com os dados dentro do nosso banco de dados, né? Então, eu vou peguei um domínio um pouquinho maior, e aí a gente foi já para análise por domínio, começando da visão geral. Nessa visão geral, vocês vão ver o resumo de cada relatório. Então, vocês vão ver o resumo do relatório orgânico, o resumo do relatório de pesquisa paga, um resumo de backlinks, né, que foram pegos, ou de media display. Vocês vão ver um gráfico de rosca das palavras-chave orgânicas, das palavras-chave pagas, um gráfico de comparativo entre o tráfego orgânico e o tráfego pago. Vocês vão ver as principais palavras-chave que tem para esse domínio, as principais concorrentes, o mapa de posicionamento da concorrência, né? Levando em conta que os concorrentes aqui são concorrentes de palavras-chave, tá certo? Porque às vezes aparece concorrente aqui que a pessoa não considera concorrente e fica até um pouco incomodado. Fala, eu botei no blacklist esse. Não é para esse relatório, tá certo que existe blacklist. Esse aqui vai mostrar qualquer domínio que seja concorrente de palavras-chave para o domínio que a gente está analisando. Vocês vão ver aqui, pesquisa com marca, né? Se tem o número de palavras-chave, você vai ver que ele mostra o gráfico, com marca e sem marca, que sejam o brand keywords, né? Ou a tendência do gráfico, ou desculpa, a tendência do tráfego com marca, as principais palavras-chave pagas, a distribuição por posição paga, a concorrentes pagos, então por aí vai. Então vocês vão ter o relatório, não é um relatório completo. Se vocês quiserem um relatório completo, vocês vão clicar para cada relatório desse aqui, né? Vocês vão ver aqui um resumo do relatório de backlinks, o domínio de referência, páginas indexadas, os editores mais recentes, né? Se você tiver também, por exemplo, páginas de destino. Então, caso o gráfico não apareça aqui, é porque a gente não tenha dados, né? Então, lembrando, quando a gente está fazendo análise num domínio grande, a gente vai agora para a parte de pesquisa orgânica. Uma coisa nova que é legal eu mostrar para vocês é que a gente, a partir de alguns meses, a gente implementou o gráfico, se você quiser ver o gráfico tanto por desktop quanto móvel. Você pode ver os dois gráficos, né? Eu vou voltar aqui para desktop, que é o padrão. Aqui é o relatório de pesquisa orgânica, né? Eu vou falar mais uma vez. A gente não deve pesquisar domínios pequenos para essa ferramenta, porque você está querendo saber quais são as principais palavras-chave. Principais, quando eu digo, são de alta relevância, de alta procura. Então, você vai ver volume maior, sempre avisando o volume maior. Se você tem um domínio que não trabalha muito, se trabalha palavras-chave de niche, você não vai ter muitos dados que vão aparecer aqui. Então, o que acontece nesse relatório, tá certo? Nesse relatório está dizendo que para o site Magazine Luiza, a gente tem no nosso banco de dados, eles estão ranqueando para 974 mil palavras-chave, que estão gerando um tráfego para essas palavras-chave que a gente pegou aqui, 11 milhões e 500, tá certo? E que, apesar de ser uma pesquisa orgânica, não ter valor, a gente dá uma métrica estimada, entendeu? Se você quiser usar essas palavras-chave, um custo de 1.900.000 dólares, tá certo? Se você quiser utilizar essas palavras-chave aqui para pesquisa paga, tá certo? Isso aqui é uma métrica simplesmente para você fazer um comparativo de quão o valor, tá certo? Se você quiser ter uma ideia de valor para pesquisa orgânica, tá certo? Isso é muito legal para relatórios, para diretores que não entendem muito de pesquisa paga. Você vai dizer para ele que quanto maior é o valor que a gente está para pesquisa orgânica, melhor. Quer dizer que a gente está ranqueando, é mais valioso o tráfego que a gente está trazendo para o site, né? Então, vocês vão ver aqui embaixo
a ferramenta de filtro, tá certo? É muito importante, eu vou falar já sobre essa ferramenta, e vocês vão ver as palavras-chave que tem daquele site que estão ranqueando dentro do nosso banco de dados, tá certo? Vocês vão ver a palavra-chave, o posicionamento dele, entre parênteses, quer dizer, o posicionamento que ele estava anteriormente à última atualização, o volume, KD é o nível de dificuldade de pesquisa orgânica, o quanto você teria que se esforçar na criação de conteúdo, no trabalho de código, entendeu? Para utilizar essa palavra-chave, para você melhor ranquear nela. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer métrica dessa, você bota o mouse em cima e ele vai aparecer um texto de resumo, tá certo? O custo per clique que a gente dá aqui, apesar de ser pesquisa orgânica, é se você quiser utilizar futuramente, ou você já utiliza essa palavra-chave para pesquisa orgânica, você pode levar ela em consideração, tá certo? Para usar ela para pesquisa paga. Né? Então, o custo per clique ele vai te ajudar se você quiser usar ela para pesquisa paga. Né? Você vai ver o URL, a landing page, que aquela palavra se encontra, o percentual de tráfego, levando em conta esse tráfego aqui, né? O percentual de custo, levando em consideração esse custo aqui, porque a gente faz esse cálculo aqui baseado no posicionamento que tem, no volume, e leva um percentual de tráfego. Baseado nisso aqui, lógico. Você vai ter a concorrência. A concorrência, se você quiser utilizar ela na pesquisa paga, é o nível de concorrência de pesquisa paga, tá certo? Do custo per clique. Então, se o custo per clique é alto, a gente pode ver também se a concorrência dela é alta. Se não for alto, você pode utilizá-la em pesquisa paga. Né? O número de resultados, se é uma palavra-chave sazonal, você pode olhar na parte de tendência, e o SERP, para você saber de onde que a gente pega. Então, se você clicar no SERP, ele vai te levar para uma outra página, mostrando os nossos dados que estão armazenados. Então, você vai ver aqui o anúncio do Magazine Luiza. Onde que a gente pegou os dados aqui, ó. Você vai ver que vai aparecer em primeiro lugar, no segundo é a página do Magazine Luiza, mas vocês vão ver que é no Facebook. Levando em conta que isso são dados do Brasil. Se você for fazer essa pesquisa na internet, você tem que ter certeza, certificar que está procurando pelo Brasil. Tá certo? Porque todos esses dados aqui, a gente leva em conta não a localidade, digamos, municipal ou estadual, e sim do Brasil inteiro. Então, é uma média do Brasil. O que mais vocês vão ver aqui também os recursos de SERP que são utilizados para esse domínio. Eu vou voltar aqui e falar da filtragem. Então, digamos que a gente esteja trabalhando com uma empresa que tenha vários subdomínios. Você fala, olha, Felipe, eu quero botar um subdomínio que eu gosto de utilizar. Então, vou procurar aqui, por exemplo, portal do estudante UOL. Então, eu vou pegar aqui, educação. Vocês vão ver que tem educação é um subdomínio, subdiretório ou um subdomínio do UOL em que eu estou tentando pegar. Então, vocês colocam um subdomínio, ele não vai aparecer. Por quê? Porque não é um site popular o suficiente que nossa ferramenta pegue, tá certo? Apesar de ser um site enorme, um subdomínio enorme, às vezes a gente não pega aqui. Para isso, a gente tem uma ferramenta de subdomínios aqui, tá certo? Mas também, se caso você prefira pegar realmente tudo que seja referente a essa página que esteja no nosso banco de dados, você deve usar os filtros. Nesse caso, eu vou colocar aqui. Então, eu vou filtrar por tráfego URL e vou aplicar. Então, o que isso vai acontecer? Então, dentro da URL, o que tiver com o educaçãool.com.br, ele vai aparecer aqui. Então, ele já vai te trazer um resumo, tá certo? De todas as páginas, de todas as keywords que estão atrelado a essa URL aqui. Inclusive, os subdiretórios que tem desse subdomínio. Então, ele demora um pouquinho, porque ele está traçando, como que é um site muito grande, é o site da UOL, ele vai demorar o quanto que for necessário para apresentar os dados aqui. Ó. Ele não apareceu agora, por causa que o site provavelmente deve ser muito grande. Então, deixa eu fazer.
Isso acontece. Então, você vai ver ó, que apresentou 26 milhões de palavras-chave, o site da UOL, e que deve fazer, se você está fazendo a procura, você vai procurar por aqui a URL e ele vai aparecer todos os subdomínios por aqui, da maneira que eu fiz. Eu vou continuar com a apresentação. Alterações de posição. Essa ferramenta ela vai dizer quais são as mudanças no posicionamento, entre quais são as palavras-chave que vieram, que a UOL começou a ranquear, e quais que, lógico, para o nosso banco de dados, e as palavras-chave que eles perderam posicionamento. Então, vocês colocam aqui, vocês podem saber quais são as palavras-chave que eles começaram a ranquear. Então, vocês viram aqui, por exemplo, palavras-chave perdidas, que saíram do posicionamento. Então, você vai ver aqui quais são as palavras-chave. Se você procurar o último dia que foi pesquisado, foi no dia 15, a gente está fazendo a atualização, e aí você vai ver que, por exemplo, a palavra-chave fez, a UOL ranqueava para essa palavra, ela estava em terceiro lugar, e agora ela não está mais em ranqueamento. Provavelmente que ela pode ter trocado a URL. Então, quando ela troca a URL, ou então ela tira a palavra-chave, né, a palavra-chave da landing page, aí acontece isso, ela pode ter mudado, ter passado fez, a palavra-chave fez para outro landing page, e aí ela sai do ranking aqui. Isso aqui é legal porque você pode fazer uma análise em cima do seu concorrente, e para poder entender melhor quais são as estratégias que eles estão elaborando. Então, por exemplo, melhoradas é diferente de novo, tá certo? São palavras-chave que eles melhoraram o posicionamento, ou seja, eles criaram um melhor conteúdo, e daí melhoraram o seu posicionamento. Então, você vai ver, por exemplo, Hotmail, eles estavam no 12º posicionamento e foram para 11. Olha o volume, né? Então, aí se você quiser saber a landing page, para saber como que eles estão trabalhando com essa palavra-chave, você clica aqui na landing page e ele vai te levar direto para isso. E aonde que está no SERP, também é muito importante vocês verem isso. Palavras-chave negadas, ou seja, é o oposto de melhoradas, ou seja, são palavras-chave que eles perderam posicionamento, né? É muito importante você saber quais são as palavras-chave que eles perderam. Se for uma palavra-chave de alto volume, vocês podem, talvez, assim, vocês podem ver, analisar o que eles estão fazendo para melhorar ou o que eles fizeram para perder o posicionamento, e aí sim vocês adaptam a sua estratégia, né? Aqui a lista de concorrentes que a gente mencionou no overview, eu já vou mudar. Desculpem, voltou para a página de alteração de posição. Vamos lá, concorrentes. Então, aqui eles vão mostrar uma lista de concorrentes. Vocês vão ver que estão usando o Facebook, que não é concorrente da UOL. A YouTube não é concorrente da UOL. Porém, eles estão aparecendo aqui por quê? Porque eles utilizam palavras-chave semelhantes ao UOL. Então, eles estão entrando dentro da lista de concorrentes. Aqui vocês vão ver o nível de concorrência em que ele não leva só em consideração uma métrica que a SEMrush dá, tá certo? Ela não leva só em consideração um número de palavras-chave, mas sim também o nível de importância que ela tem, né? Então, por exemplo, se você tem no seu primeiro milhão de palavras-chave, é da onde você tira mais tráfego, e ele vai levar em consideração a importância que elas têm para fazer esse nível de concorrência aqui. Então, vocês vão ver que, por exemplo, a Abril, ela tem menos palavra-chave em comum do que o Facebook, porém, a Abril está utilizando palavras-chave de maior importância da UOL, por isso que ela se torna uma maior concorrente. E aí vocês vão ver o número de palavras-chave que aquele domínio, cada domínio concorrente tem, no total, na pesquisa orgânica, o tráfego que é tirado daqui, da pesquisa orgânica do total, um custo, se você quiser ter uma ideia de quanto custa esse tráfego que tem aqui, e as palavras-chave pagas, se você quiser ter uma ideia de pesquisa paga, quanto que aquele domínio do concorrente está utilizando, né? Se você quiser exportar tudo, você pode exportar para arquivos do Excel, por aqui. Uma coisa importante que você pode utilizar é sempre, se você tiver qualquer dúvida, você pode botar aqui no tutorial, e ele vai te levar para o nosso Knowledge Base, em que pode ajudar sempre o cliente a isso.
E se você quiser imprimir um relatório em PDF e enviar para qualquer concorrente, para qualquer cliente, ou então para algum diretor, ou você mesmo utilizar isso, você pode clicar aqui e ele vai te levar para o menu para exportar todos os relatórios, né? O próximo relatório que tem é relatório por página. Ele vai fazer uma análise por página, que ele vai levar um percentual de tráfego, o número de palavras-chave que cada página tem, as informações que aquela página também estão trazendo, e, lógico, o URL que tem. Você pode fazer uma filtragem aqui por página, se você quiser ter uma ideia, né? Então, aqui que eu falei, o percentual de tráfego que aquela página está trazendo, você vê que a página principal do UOL é a que gera mais tráfego, percentual de tráfego. E se você quiser ter uma ideia de número de backlinks ou keywords, você pode clicar aqui nas informações. O próximo é a página para subdomínios, que eu falei que você também pode analisar. Você vai ver que a UOL é a empresa que talvez tenha, que trabalhe muito com subdomínios. Então, é por isso que gera um pouquinho mais de, digamos, de demora no relatório, porque existem muitos dados que vão aparecer na imagem, no relatório, e vocês vão ver todos esses são subdomínios que você quiser analisar. Como que, às vezes, mas isso aqui não quer dizer que são todos os subdomínios, são os subdomínios que nós conseguimos capturar, né? Porque, às vezes, você pode trabalhar com já um domínio que seja pequeno e que a gente não consiga aparecer aqui dados desse subdomínio, porque ele seja muito pequeno, né? Então, se você clicar aqui nessa página, ele vai te levar a um relatório específico daquela página. Então, que era o que eu te falei, você pode fazer usando o filtro naquela página, na página de posições, né, fazendo por filtro, ou você pode clicar aqui naquela página de subdomínio, para ele vai te trazer um relatório de palavras-chave, o posicionamento, o volume, né, a dificuldade e todo o relatório que tinha já dentro da parte de posições orgânicas, na parte de posições. Aqui, o relatório de URL, ele vai te trazer a URL específica, os dados específicos daquela URL. Então, você vai ver que a UOL, como ele direciona essa página aqui como principal, ele não traz tráfego. E aí, é por causa disso que não estão aparecendo dados aqui, né? Mas você pode procurar uma página específica, caso você tenha necessidade disso, e ele vai te trazer os dados aqui, se a gente manter dados sobre eles, né? Então, a gente pode seguir agora dentro da uol.com.br e a gente vai falar sobre a pesquisa publicitária, que é a pesquisa paga, AdWords, certo? Então, vocês vão ver que no relatório de AdWords, ele é praticamente a mesma coisa que a parte de pesquisa orgânica, com um pequeno diferencial. Vocês vão ver as mesmas métricas, os mesmos dados aqui, só que ele vai ter o diferencial em que vai aparecer o ad, onde você pode ver o ad daquela palavra-chave que o UOL está aparecendo aqui. Vocês vão ver o bloco onde que o anúncio se encontra, se ele está no bloco superior, inferior ou lateral, né? Vocês vão ter os mesmos dados. Lembrando que aqui o custo per clique, né, você já pode utilizar perfeitamente, né? E, além desse diferencial, vocês vão ter mais duas partes da ferramenta, que é o texto de anúncio e o histórico de anúncio. Vamos lá que eu quero mostrar para vocês o texto de anúncio. O que é esse relatório? Esse relatório ele vai botar só apenas em um lugar, tá certo? Todos os classificados de todos os ads em uma página só, porque aí você pode ver a tendência que o seu concorrente está utilizando para cada anúncio. Então, vocês vão ver o anúncio mais utilizado, digamos, o anúncio que tem mais palavras-chave relacionadas, é o PagSeguroUOL.com.br. Então, você vê que é um texto bem simples, você vê a tendência que ele está utilizando, o UOL está utilizando, né, para cada um deles, e vocês quiserem ver a palavra-chave, vocês clicam aqui, dentro dessa parte aqui da ferramenta, do anúncio, e ele vai aparecer todas as palavras-chave que tem para a ferramenta. Então, vocês podem olhar que são vários e vários anúncios, né? E são 38 páginas. Então, daqui você pode ver a melhor tendência da UOL, qual que ela tem. Você pode ver para o número, classificar por palavras-chave crescentes ou decrescentes, caso você queira. Você pode exportar tudo isso para arquivos em Excel,
ou em PDF. Então, esse completa essa parte da ferramenta. A gente vai ver agora histórico de anúncio. Histórico de anúncio, ele vai te mostrar os dados que são referentes para cada palavra-chave e quanto tempo o anúncio, o UOL anunciou. Então, ele vai mostrar o coverage, o coverage de todos os anúncios que teve durante um ano. Ele demora um pouco porque ele está assimilando todas as informações em um relatório só. Então, ele é necessário, entendeu? Pensar um pouquinho para poder colocar em uma página só todos os anúncios com todas as palavras-chave que eles estão ranqueando para isso. Então, como que o UOL é uma página muito grande, ele demora um pouquinho mais, né? Então, vocês vão ver aqui as palavras-chave que eu estava referindo, que eu estava falando. Vocês vão ver a cobertura. Quando aparece 100% é porque durante um ano, eles apareceram durante o ano inteiro, né? Então, vocês vão ver aqui o mês que eles teve e o posicionamento para aquela palavra-chave que o domínio apareceu. Então, vocês vão ver, primeiro, quer dizer que eles estavam em primeiro lugar. Então, ele estava em primeiro lugar em dezembro. Já em janeiro, eles perderam o posicionamento. Em fevereiro, eles continuam mantendo o terceiro, eles melhoraram em maio e já perderam de novo em junho, julho, né? Lembrando que a gente está sempre levando em conta aqui também o volume, né? Então, você vê que é uma palavra-chave bastante utilizada, tá certo, da UOL, em que eles perderam o posicionamento. Então, se vocês quiserem ver o anúncio, vocês clicam aqui e ele vai mostrar por mês todos os anúncios. Vocês vão ver o volume que aquela palavra-chave tem e o custo por clique que tinha, né? Então, vocês podem ver se houve mudança aqui no anúncio, né? Porque se houve a mudança do custo por clique, o volume, porque que eles perderam o posicionamento aqui, né? Então, provavelmente eles diminuíram a verba do budget e não quiseram usar digamos, tanto budget para aquela palavra-chave, apesar de ser uma palavra-chave de alto volume, né? Então, aqui embaixo vocês vão ver todas as palavras-chave que são capturadas e o posicionamento que ela tem. Então, ele tá em percentual de cobertura e depois vem por volume, o custo per clique e o percentual de tráfego, né? Vocês podem, lembrando que vocês podem exportar isso também, esse relatório, né? Vocês podem ver. Vocês vão ver também que dentro do pesquisa publicitária, vocês vão ter também a pesquisa por subdomínio e o URL, né? Outra coisa também que é legal a gente falar é se vocês estão trabalhando com o Google Shopping. Nesse caso, a gente conseguiu pegar dentro do nosso banco de dados, né? Que é o UOL, eles estão aparecendo para 96 palavras-chave, tendo 23 anúncios. Então, todas essas são as palavras-chave do anúncio de PLA. O PLA, lembrando que é Product Listing Ads, é o Google Shopping, né? Um relatório que fica muito semelhante com pesquisa publicitária, pesquisa paga, né? Só que é o Google Shopping, né? Então, vocês vão ver que é basicamente as mesmas informações que traz do pesquisa paga, né? Ele só tem o diferencial que o ad, ele é aquela imagenzinha do Google Shopping. E ele traz também o preço de cada uma do produto que eles estão fazendo anúncio. Então, além disso, eu quero comentar também uma ferramenta aqui que eu quero falar, que é a análise de tráfego. Essa ferramenta é uma ferramenta nova, tá certo que a SEMrush está promovendo. Todas as contas pagas têm acesso a essa ferramenta, só que não essa ferramenta como um todo, né, entendeu? Algumas contas talvez tenham um acesso um pouco mais restrito do que outras, né? Aí vai depender, você deve utilizar, e caso você veja que você esteja gostando da ferramenta, você pode fazer upgrade para utilizar a ferramenta como completa. Vocês vão ver aqui o Traffic Analytics, essa ferramenta que eu comentei, ela é muito importante porque ela vai te dizer da onde é que está vindo o tráfego, o tráfego que leva para o teu site. Ela puxa os dados diferente das outras partes da ferramenta, do Domain Analytics. Aqui digamos que são uma coisa mais próxima da realidade, ainda mais próxima da realidade. A curva dela de erros, lembrando que os dados
todas as ferramentas do Domain Analytics, é uma estimativa. Então, essa parte da ferramenta, como ela está com um olho mais em relação ao direcionamento do tráfego, ela vai te trazer informações mais próximas da realidade, né? Levando em conta que sempre é importante, quanto maior for o domínio, mais próximo da realidade vai ser. Se você está usando um domínio pequeno, é possível que seja a curva de erro se torne um pouquinho maior, tá certo? Então, de quanto mais exemplos a gente tiver, que a gente conseguiu capturar na internet em relação ao tráfego, mais chances de a gente estar próximo da realidade do que os outros sites. Então, daqui é para você ter uma ideia da onde que vem o tráfego de qualquer concorrente. Você pode analisar sua própria empresa. Para essa ferramenta, você pode analisar sua própria empresa, né? E você pode, inclusive, adicionar competidores aqui. Então, vou botar o UOL, eu vou botar a abril.com.br para você ter uma ideia. Então, aqui você já pode ter uma ideia de, tipo, quantas visitas tem, a aproximação de visitas o site da UOL tem, e quantas visitas a aproximação tem, a Abril tem, né? Então, vocês vão ver Unique Visitors, há um relatório de pages, de páginas por visita, uma aproximação de uma média, entendeu? De duração por visita, um bounce rate, caso você queira saber se a experiência do usuário está boa ou não está, né? E o tráfego rank de cada uma daqueles domínios. Então, você vai ver um gráfico aqui, se você quiser saber qual o tipo de tráfego que está vendo, se é tráfego direto, se é por referência, se é por busca, né, se ele foi procurado, o tráfego que vem de social media e o tráfego que vem de pesquisa paga. Aí você coloca aqui. Eu normalmente coloco todos. Aqui embaixo vocês vão ver dentro do overview a fonte de cada um deles, em percentual, e você vai ver aqui, porque um é da Abril e outro é da UOL. Você vai ver da onde que vem de qual países que vem a maior percentual de tráfego também, se você quiser ter uma ideia. E se você quiser um relatório mais completo, você pode vir por aqui. Então, o Traffic Source, aí é o relatório mais completo. Então, você vê, inclusive, que sai os principais domínios da onde que vem do tráfego. A distribuição geográfica, se você quiser ter uma ideia. E o Destination Sites, para onde que o tráfego, da onde que ele começa e para onde que vai. Se tiver subdomínio, é uma coisa que aparece por aqui, né? Então, mais uma vez, aqueles dados que a gente estava falando, se você tem subdomínio pequeno, não aparece aqui. Como que a UOL tem um subdomínio, vários subdomínios de alta popularidade, então vai aparecer aqui, né? Lembrando que essa ferramenta ele não pega os dados da mesma forma que o Domain Analytics, né? Então, vamos lá. Essa parte completa. Eu quero falar mais de uma ferramenta dentro de análise por domínio, que é o domínio versus domínio, que eu acho muito importante vocês utilizarem, né? Essa ferramenta aqui, o próprio domínio, ele explica, né? Você fazer um comparativo entre domínio por domínio. Você pode adicionar até 5 domínios aqui, né? No caso, eu vou colocar magazineluiza.com.br e vou colocar a submarino.com.br. Você pode escolher o tipo de palavra-chave, se é palavra-chave orgânica, palavra-chave paga, PLA. Nesse caso aqui, eu vou estudar as palavras-chave que uma tem em comum com a outra. Depois a gente vai mudar isso aqui, porque a gente quer saber também as palavras-chave que um tem, que o outro não tem. Né? Essa ferramenta é bastante interessante, porque é dentro das palavras-chave mais populares que tem na internet, né? Quais são as palavras-chave em comum que a Magazine Luiza tem e a Submarino tem. Vocês vão ver aqui que o total de palavras-chave que a Magazine Luiza tem são esses, né? E em comum que eles têm são esses aqui, né? São 441 mil palavras-chave que eles têm em comum. Então, isso é legal porque você pode ver o seu posicionamento, tá certo? E o do seu concorrente. No caso, por exemplo, se eu trabalho para Submarino, eu falo, olha, a palavra-chave G, eles estão quase alcançando a gente.
Como é uma palavra-chave que eu, como analista, eu poderia dizer que é uma palavra-chave de alta importância para mim, porque são os principais celulares que eu vendo, que é o Moto G, e eu vou querer continuar com um posicionamento melhor do que ele. Então, eu vou ficar com atenção para essa palavra-chave aqui, né? Por exemplo, a segunda palavra-chave, que é jogos da Barbie, é uma palavra-chave de alto volume também. Eu ainda também estou melhor, eu ainda estou melhor do que o meu concorrente, né? Mas ainda assim eu estou muito baixo para a importância dessa palavra-chave. Então eu também vou botar um pouquinho mais de esforço. Já para Moto G, é uma palavra-chave também que tem alto volume e eu estou perdendo o posicionamento do meu concorrente. Então eu vou querer botar um pouco mais de esforço para essa palavra-chave. Então eu vou selecionar ela, vou exportar ela para estudar como que eu posso melhorar essa palavra-chave, porque eu quero ter pelo menos um posicionamento melhor do que o meu concorrente. Então eu vou melhorar esse aqui. Outro é essa aqui, entendeu? Então, por exemplo, a Submarino, como trabalha, você vê que ela tem muitas palavras-chave que ela está melhor do que a Magazine Luiza. Para a palavra-chave iPhone 6, eu vou recuperar meu posicionamento, eu vou querer estar pelo menos uma posição acima do que o meu concorrente. Então, eu vou botar mais esforço também para essa palavra-chave, né? Então, uma vez que você já elaborou a estratégia do seu concorrente, digamos, as principais palavras-chave que eu preciso de atenção, que vocês precisam de atenção, vocês exportaram isso para o Excel, ou jogaram isso dentro do Export Manager para trabalhar dentro da ferramenta, aí você vai vir aqui e você vai saber as palavras-chave exclusivas que a Magazine Luiza tem, em que a Submarino, por algum motivo, não está ranqueando dentro das 100 primeiras posições. Aí você vai saber por que isso é importante. Isso é importante porque, a partir daí, você vai conseguir analisar e fazer a estratégia para ranquear para alguma dessas palavras-chave. Então, por exemplo, Magazine Luiza, talvez não seja interessante você ranquear, mas talvez seja. Se Magazine Luiza utiliza palavras-chave de brand da Submarino e da Lojas Americanas, que é da B2W, você talvez queira brigar por essa palavra-chave também, visando esses 5 milhões de volume, né? Vocês não precisam estar em primeiro, mas pelo menos vocês podiam estar abocanhando um pouco desse tráfego, né? Outra palavra-chave que o Magazine Luiza está ranqueando, não está bem, mas está ranqueando para o volume, né? Então, G-Show talvez seja uma coisa legal, entendeu? Galinha Pintadinha, muito importante Submarino. Se a Submarino vende CDs, os CDs ou, digamos, o material da Galinha Pintadinha, olha, eles não estão utilizando essa palavra-chave, entendeu? Então, eles não estão bem ranqueados nos 100 primeiros posicionamentos. Então, a Submarino iria querer utilizar essa palavra-chave. Então, tem um monte de palavra-chave aqui em que a Submarino está dando bobeira, e eles não sabem isso, né? Então, é por isso que é importante você ter uma ferramenta dessa para poder analisar quais são palavras-chave que vocês poderiam utilizar para cada landing page, né? E estudar baseado nisso, né? Vocês podem fazer também um comparativo disso, né, do domínio versus domínio, só que em referência a backlinks. Então, é legal porque vocês vão fazer uma análise desse mesmo aspecto, só que visando a parte de backlinks. Então, tem o Magazine Luiza e eu vou querer ver, por exemplo, vou mudar aqui, eu vou botar Casas Bahia. Vamos lá. Aí ele já faz, você pode botar até 5 concorrentes, eu vou botar mais um aqui, Ponto Frio, beleza. Então ele vai fazer uma análise por gráfico aqui de backlinks, vocês vão ver que houve alguma mudança, né? Você vê que o Ponto Frio, ele começou primeiro, em primeiro colocado, e aí ele foi baixando, talvez ele viu que os backlinks de alta significância, ou então tinha backlinks tóxicos em que eles foram cancelados, né? Eles fizeram desavol. Então, aí foram elaborados aqui. Daqui vocês vão ver de onde que vem o domínio de referência, né? O PD, se você tiver alguma dúvida em referência métrica, você pode botar aqui, é o ponto de domínio, né? E essa é outra métrica também, que é o nível de confiança, né? Correspondência, se é importante ou não, é os domínios analisados. Vocês vão ver aqui, ó, que o Google tem, né? A Magazine Luiza tem um com o Google. Você vai ver aqui do Google. Casas Bahia não vem nenhum. Você vai Microsoft, Ponto Frio tem apenas isso aqui, né?
Então, tem que ver como é que foi que eles fizeram isso. Você pode clicar aqui e ele vai te levar para um relatório em cima baseado naqueles backlinks lá. Então, você vê que o backlinks não estava funcionando naquela hora, eles já fizeram um update da ferramenta e já está aparecendo aqui perfeitamente, né? Então, aqui está a gente voltando para a ferramenta de backlinks. Você vai ver que eu estou analisando o ponto frio. Vocês vão ver que apareceram, deixa eu botar aqui na visão geral, para vocês verem. Deixa eu botar aqui Magazine Luiza. E aqui está uma comparação de backlinks sobre isso. Então, vocês estão vendo o overview. Vocês vão ver o total de backlinks que tem aqui, o domínio de cada um, o total de backlinks, o total de domínios de referência, o de IPs de referência, o pontos por domínio, levando em conta a métrica que a SEMrush criou, e o nível de confiança de cada backlink desse. Vocês vão ver o tipo de backlink, se ele é texto, imagem, se é de formulário ou de quadro, o percentual de follow por no follow. Você vai ver que nesse aspecto a Magazine Luiza está melhor do que o Ponto Frio. A domínio de referência, mais uma vez aqui, ele vai botar uma lista por importância. E se você tiver um widget, você pode sugerir um widget para colocar aqui. Por e-mail, né? Aí você pode ir para o relatório específico, né, de backlinks, eu quero mostrar aqui. Então, ele vai mostrar o total de novo, total de backlinks. Ele referência aquele relatório de se ele é texto, imagem, o tipo de backlinks, se ele é de formulário ou de quadro, o follow versus no follow, e aqui ele vai mostrar o backlink exatamente. Então, ele vai ver a pontuação dele, a pontuação por página, o nível de confiança, ele vai te mostrar o source, da onde que está vindo, e qual o target dele, o texto âncora, levando em conta que é o nível de importância disso, e os links externos, quantos links externos tem, e internos. O tipo, né, se ele é tipo de texto ou gráfico, ele vai mostrar aqui o ícone específico para cada um. Você pode clicar o mouse, você bota o mouse em cima, ele vai te dizer que tipo que é. E quando que foi visto pela primeira vez e a última vez. Se você quiser rejeitar, se você não considera que esse link exista mais, se ele já foi retirado, você pode colocar aqui, adicionar uma lista de rejeitado, né? Lembrando, por exemplo, aqui, vocês vão ver que o backlink ele foi perdido, né? Então, ele tem que fazer uma vistoria, você vai falar aqui, ó, por exemplo, ele foi perdido em outubro, dia 2 de 2017, né? Um backlink perdido é exibido no relatório durante 3 meses após a data que a SEMrush não conseguiu encontrá-lo. Aí, depois de 3 meses, ele é tirado. Então, você vai ver a lista de backlinks aqui. Se você quiser saber um relatório de texto âncora, você pode ver por aqui. Ele vai mostrar o texto âncora, o número de backlinks que aquele texto âncora tem. Lembrando que você não pode ficar repetindo, não é legal você ficar repetindo o mesmo texto âncora para muitos backlinks, do jeito que está. Isso não, assim, não é uma coisa indicada. Você tem que mudar, quanto mais você mudar, melhor, né? O domínios da onde que estão vindo, quando que ele foi visto pela primeira vez e pela última vez, né? Se você quiser ter uma ideia de o relatório pelo domínio de referências, então aqui, lembrando em conta que a distribuição TLD é muito importante, o quanto mais parcerias com sites governamentais e educacionais tiver, melhor, né? Mais ranqueamento você vai conseguir, ou então até mesmo menções, seria legal se você tivesse menções, e dessas menções você conseguisse fazer essa parceria. Vocês vão ver da onde que estão vindo o tráfego, por domínio, e os domínios da onde que vem a maioria dos backlinks. Vocês vão ver pela pontuação. IP de referência, a mesma coisa do que o domínio de referência, só que o relatório é por IP. Páginas indexadas, e se você quiser também ter uma ideia de concorrentes, você tem por aqui, né? Então, aqui são as páginas indexadas, o número de backlinks que ele tem, o número de domínios, os links externos e internos, e visto, quando que foi visto pela última vez. Lembrando que a gente tem crawlers e servidores que estão navegando na internet 24 horas. Só que a gente não tem como navegar na internet toda em 24 horas, né? A gente está sempre navegando. A internet dela tem um tamanho
praticamente infinito. Então, a gente sempre vai estar pegando coisa nova. Aqui são os concorrentes. Os concorrentes, você pode ver o nível de concorrência igual aquele do Domain Analytics, que ele leva muito em consideração não só ao número de backlinks, mas também no nível de importância que eles têm. Né? Então, você vê o total número, total de domínios de referência, o total de domínios de referência em comum e o backlinks que eles têm, número. Você pode fazer um comparativo, que era o que a gente estava fazendo ali, que a gente estava fazendo anteriormente, e o lote rápido, que é uma comparação de lote rápido. Então, você pode colocar até 200 URLs aqui, e eles vão botar o número de backlinks que eles têm, um relatório em cima disso. Bom, a gente conclui essa parte da ferramenta aqui, que é a parte de análise por domínio, e eu vou fazer uma passagem rápida dentro da análise de palavra-chave, para você ter uma ideia, porque normalmente quando você começa a trabalhar, você procura sempre um domínio para que você vai querer pesquisar quais são as palavras-chave. Tem gente que prefere falar, não, eu não quero olhar que nenhum domínio esteja fazendo, eu quero trabalhar em cima de uma palavra-chave, né? Então, você começa com uma palavra-chave, você começa a trabalhar utilizando essa palavra-chave por aqui também. Você pode botar, então, no caso, eu vou botar convites de casamento. Opa, desculpa, aqui eu estou procurando backlink, eu quero fazer pesquisa de palavras-chave. Deixa eu colocar aqui, pesquisa de palavras-chave no geral. Pronto. Ele já levou para dentro da análise. Convite de casamento, eu quero botar no... Lembrando que você sempre vai querer fazer uma análise dentro do banco de dados do Brasil. Já você vê que é uma palavra-chave que é bastante procurada, ela tem 90.500 procuras mensais, tá certo? Isso é uma média anual por mês. O número de resultados é de 613 mil. O custo per clique dela é baixo, porém ela tem uma concorrência até elevada. Lembrando que a concorrência pode subir até 1. Vocês vão ver qual é o custo per clique, onde que é mais caro, que é em Portugal, Brasil logo depois. Vocês vão ver as palavras-chave de correspondência de frase, elas estão aqui, tá certo? E você vai poder ver o SERP da onde que a gente tira os dados clicando aqui. Os textos de anúncios que são utilizados para elas, vocês vão ver que o Elo, apesar de não ser uma loja apenas de convite, ele é um mercado em que eles vendem bastante convite de casamento, né? E vocês podem ver todos os resultados de pesquisa orgânica, que são os principais resultados de pesquisa orgânicas aqui, né? Vocês vão ver o papel estilo, é o primeiro lugar, e aqui embaixo vocês vão ver todos os outros que estão logo depois, né? Então, uma ferramenta daqui de dentro, daqui você vai criar o conteúdo que você vai querer utilizar dentro da tua estratégia, né? Lembrando que aqui só vai aparecer palavras-chave de alta procura. Quanto menor é o volume, menor é a chance delas aparecerem no nosso banco de dados, né? Outra ferramenta muito interessante de utilizar é essa que está, a ferramenta que está em beta, que é o Keyword Magic Tool. Ele é o que eu gosto de chamar carinhosamente, que ele é o Google Keyword Planner com esteroides, né? Ele te dá uma chance, eu vou botar aqui a palavra-chave, eu quero continuar com convites de casamentos, eu quero colocar Brasil, e ele vai me dar palavras-chave, todas as palavras-chave relacionadas, correspondentes, ligado a isso. Então, você vai ver todas, ele faz um agrupamento que você quer aqui, por esse lado. Se você não quiser aparecer, por exemplo, modelo, para palavras-chave de convite de casamento relacionada com modelo. Então, você não quer, você pode fazer uma filtragem utilizando toda essa parte da ferramenta. Eu gosto muito disso, né? Por exemplo, no caso, eu quero excluir palavras-chave que sejam correspondentes a convite de casamento, mas eu não quero convite de casamento rústico. Aí eu coloco aqui. Então, ele vai tirar todas as palavras-chave correspondentes que tenha rústico. Outra, tradicional, não quero. Tradicional, não quero. Eu quero moderno. Talvez, moderno.
Pronto. Então, aí daí você vai selecionando, ele vai te dar uma lista de palavras-chave. Vocês vão ver que são palavras-chave ainda que tem um certo nível de popularidade. Então, nesse caso, eu vou selecionar essa e essa que eu vou querer adicionar para minha lista. Porém, você tem outra ferramenta dentro do Keyword Magic Tool, que é o Keyword Magic Tool, ele vai te ajudar a selecionar o melhor conteúdo. Só que você quiser fazer o monitoramento dessas palavras-chave, você adicionar ela para a tua estratégia, você vai adicionar ela ao Keyword Analyzer. Só botando, apertando aqui no mais, ele vai te trazer relatórios, entendeu? Dessa ferramenta para essa ferramenta, desculpa, ele vai trazer relatórios para você dessas 4 palavras-chave que eu adicionei aqui, né? Das palavras-chave que você adicionar. Então, eu vou aqui para lista de convites de casamento, vocês vão ver que é a ferramenta logo que aparece aqui, e eu quero ver o Keyword Analyze. Então, eu vou lá para o Keyword Analyze agora, e ele vai mostrar aquelas 4 palavras-chave que eu adicionei. E ele vai... Isso aqui ele é bom porque ele vai atualizar, tá, quando você quiser, tá certo? Os dados, que ele vai querer saber o volume, né? Você vai saber se a concorrência mudou, se o nível de dificuldade dela mudou, e ele vai te mostrar um relacionado ao SERP, né? Por exemplo, o número de recursos do SERP que ele tem, né? O potencial de cliques que ele pode trazer para você, lembrando em conta, se você tiver nas primeiras posições do Google, né? E os principais concorrentes. Então, você pode olhar, por exemplo, quais são os principais concorrentes que estão utilizando essa palavra-chave. Então, você pode ver aqui em cima. E aí, você vai adicionando ela e você pode fazer o monitoramento dela em separado com essa ferramenta, né? Então, é uma ferramenta que você precisa tomar, assim, utilizar bastante para conseguir usufruir da melhor forma, porque tudo vai depender de como que você, as ideias que você pode ter para utilizar essa ferramenta, né? Então, vamos lá. Como eu disse, a gente terminou agora de falar sobre a parte da ferramenta que é a criação de conteúdo. Você vai procurar quais são os melhores, o melhor conteúdo para você utilizar na sua estratégia, né? Uma vez que você já tem isso, você já tem a lista de palavras-chave e você quer acompanhar, o domínio que você quer acompanhar, a gente vai dentro de projetos. Aqui, você vai ver, aqui é a parte de projetos, eu tirei a barra de ferramenta. Aqui, deixa eu colocar de novo a barra de ferramenta. Lembrando que você sempre pode visitar e revisitar os seus projetos aqui, ó. A parte de projetos, ela tem 12 ferramentas em que você pode utilizar. Cada uma tem a sua funcionalidade, certo? Então, você vai ver, por exemplo, como eu falei, uma vez que você já tem a sua lista de palavras-chave que você quer fazer o acompanhamento, você quer ver o teu posicionamento, você vai adicionar em uma dessas ferramentas aqui, que é o Position Tracking, que eu vou falar já a respeito dela. Eu quero começar primeiro com Site Audit, tá certo? Que é uma auditoria de site. O que essa ferramenta vai fazer? Uma vez que você configura ela para o site que você quer fazer uma análise, digamos, se você é uma agência, você vai botar o teu cliente aqui, o domínio do teu cliente, tá certo? E você vai ver quais são os erros em código, tá certo? Quais são os erros ou, digamos, problemas que esse site tem. Então, eu vou colocar aqui. Vocês estão vendo aqui é o overview do Site Audit. O que ele está dizendo? Aqui você pode ver uma pontuação, tá certo? Uma pontuação é uma métrica da SEMrush, você não se incomode com isso, isso aqui é só para você ver se você está melhorando ou piorando, tá certo? Então, você vai ver que quantas páginas foram rastreadas no Site Audit, e você vai ver os erros todos aqui. Eles estão divididos em 3, sendo erros os mais importantes, advertências vindo logo depois, e por último, avisos. Avisos não necessariamente traz uma penalização para vocês, porém, erros e advertências provavelmente vão trazer, assim, se o erro realmente está ali e está sendo divulgado, provavelmente você está sendo penalizado por esses erros aqui, esses dois aqui.
Então, é uma coisa muito importante você visar o conserto desses problemas, visando erros sendo os mais importantes, certo? Então, você vai ver o número de páginas que foram rastreadas. É sempre importante, toda vez que você cria um projeto, você botar o número de páginas que você quer rastrear, levando que é o número máximo de páginas que você tem. Se você colocar um número maior de páginas do que você tem, você pode colocar aqui, você sempre tem que colocar o número de páginas que você quer auditar. Você não pode colocar menos, por quê? Porque não necessariamente a gente vai rastrear onde que você quer, né? Vai ser aleatório. Você pode programar quais são os lugares que a gente deve passar ou não. Porém, você tem que colocar o máximo de páginas possíveis que você quer ser rastreado, porque se a gente deixa uma página, essa página pode ser que tenha erros, e a gente não detecta aqui, entendeu? Então, por isso que eu ia falar, por exemplo, a página aqui do Amazon, provavelmente ela tem muito mais erros que esse aqui. Porém, só como eu estou registrando só 200 páginas, ele só está aparecendo para essas 200 páginas aqui, só esses erros, né? Então, vocês vão ver, os erros, se você quiser saber quais são eles, você clica no relatório aqui, se você quer saber só os erros, ou você pode clicar por aqui, né? Outra coisa que eu gostaria de falar antes de clicar aqui, também é que você deve selecionar qual tipo de análise você quer, se você quer feita por desktop ou por mobile, lembrando que hoje em dia, como que é lido o código é diferente, tá certo? Então, você pode ver aqui, para a versão desktop, o Amazon tem alguns erros. Se você for analisar ele como mobile, ele pode ser que apareça mais erros ou menos erros, né? Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, quais são os erros que o Amazon tem, né? Se você quiser ter uma ideia de como consertar os erros, você pode clicar aqui, diretamente vai aparecer um resumo de como você pode consertar. Você vai ver que eles vão aparecer, cada problema, ele é dividido por tipo de problema, e você quiser saber quais são os problemas, vocês clicam aqui, e ele vai te levar para um relatório exatamente onde que foi encontrado o erro, né? Então, nesse caso, por exemplo, são 11 páginas que estão com problema de conteúdo repetido. E ele vai te mostrar aonde que está a página principal e as 7 páginas que estão com conteúdo repetido. Aí ele vai te dizer como que você pode consertar isso aqui, né? Então, pode adicionar a tag canonical, você pode remover a parte de conteúdo repetido, ou então oferecer coisas exclusivas para uma página que a outra não tem, né? Porque uma vez que a página tenha mais de 83%, se eu não me engano, é 83% de código, lembrando que é um robô que está analisando código por código, não é aparência, não é o código, tá certo? Então, se ele analisa e vê que tem mais do que 83% semelhante, ele vai acusar como um conteúdo repetido, tá certo? Então, a gente volta lá, se você quiser ver os advertências, você pode selecionar aqui, ou você pode procurar por problema, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema, deixa eu ver aqui um legal. Por exemplo, é um tipo de erro em que a SEMrush, ela foi pioneira em achar esses erros de hreflang, tá certo? E lang, e de línguas. Então, se você quiser mudar a língua de página por página, a gente também vai detectar se tem algum erro dentro do código. E ele vai te mostrar exatamente aonde que está e como você pode resolver isso por aqui, né? É uma ferramenta bastante robusta em que eu recomendo até mesmo aos usuários mais experientes utilizarem. A gente vai agora para outra parte da ferramenta. Deixa eu procurar aqui, que é dentro do Position Tracking. A gente vai falar sobre o Position Tracking agora. Eu quero ver uma ferramenta mais local. Pronto, então vamos ver a CVC. O site da CVC é um projeto que eu já criei há algum tempo, né? Curiosidade. E eu quero saber como é que está por exemplo, eu já tenho a minha lista de palavras-chave em que eu quero fazer o acompanhamento, tá certo? Essa ferramenta, ela vai dizer exatamente como é que está o teu posicionamento para como você quer configurar. Então, por exemplo, esse aqui, lembrando que o Domain Analytics, ele faz, o Domain Analytics, que é aquela ferramenta que eu te disse,
para criação de conteúdo, análise por domínio e análise por palavra-chave, mas o análise por domínio, ele vai te mostrar o teu posicionamento nacional, né? E ele não vai ter uma atualização tão direta quanto essa aqui, que essa ferramenta aqui. Essa ferramenta, ela foge das limitações do Domain Analytics e ela vai pesquisar o teu posicionamento até um local, entendeu? Então, nesse caso, eu botei o estado de São Paulo, né? Mas você pode colocar até a cidade, se você quiser. Você vai adicionar as palavras-chave que você tem desejo, que você quer saber como é que está o teu posicionamento. Você vai adicionar até 20 competidores que você pode monitorar junto, entendeu? Para aquelas palavras-chave. Você vai poder ter uma ideia de volume, o volume para aquela palavra-chave ser local ou nacional. E o que eu acho mais legal dessa ferramenta é que você vai poder adicionar, lógico, levando em conta o teu limite por conta que você tem de qualquer palavra-chave, você vai saber as features que aquela palavra-chave tem. Então, você pode trabalhar, se caso seja uma coisa nova que vocês não saibam, tá certo? Features são aquelas novas, digamos, as novas informativos, os novos ícones informativos que aparecem dentro do Google. No caso, eu vou botar aqui CVC. Vamos ver se aparece aqui. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é um feature, é uma descrição. Entendeu? Então, você vai ver que a CVC, ela já, como que eu estou dos Estados Unidos, ele faz uma procura nos Estados Unidos, a CVC. Então, isso aqui já é uma palavra-chave que tem um feature, né? Então, você vai ver que, por exemplo, CVC também é uma empresa brasileira e está aparecendo aqui. Esse aqui é outro feature que tem que estar aparecendo, né? Vamos lá, então você pode ver isso, quais são os features, o posicionamento que tem, se tem alguma diferenciação de posicionamento, queda ou uma subida de posicionamento, uma melhora no posicionamento, ele vai aparecer aqui. E os seus concorrentes que você quer adicionar. Lembrando que aqui você só pode botar até 4 concorrentes por vez, mas você pode mudar. Nesse caso, eu vou botar TripAdvisor e vou mudar. Vocês vão ver que vão mudar aqui, ó. Vai sair o hotel urbano e vai entrar o TripAdvisor. A partir do momento que você cria o projeto, é quando que a gente vai começar a armazenar os dados, tá certo? Então, é sempre importante você criar o mais cedo possível os projetos e você adicionar os concorrentes que você quer ter os dados para você olhar desde o passado, tá certo? Então, você pode pegar os dados retroativos, você bota aqui e você pesquisa qual mês ou o ano que você quer procurar. Né? Se você quer um relatório de 7 dias, de 30 dias, 60, 7, ou customizado, você pode selecionar também aqui. Se você quiser os dados do Localpack, você também pode adicionar aqui. Né? Então, ele vai aparecer aqui o Localpack e o Top Stories. Esse aqui é um gráfico de visibilidade, lembrando que não é de tráfego, tá certo? Não é uma estimativa de tráfego, esse aqui é uma estimativa de visibilidade, que ele leva em conta o teu posicionamento. Ele só vai estar 100% se você tiver, para todas as palavras-chave que você tiver aqui, você estiver ranqueando em primeiro. Aí você vai ter a visibilidade de 100%. Então, quanto mais perto você tem das primeiras colocações para maior vai ser o teu nível de visibilidade. Isso aqui é um nível bastante legal, uma métrica da SEMrush também, que você pode entender melhor como é que você está melhorando ou piorando o teu ranqueamento em relação aos seus concorrentes. Aqui é uma estimativa de tráfego, você clica aqui, aí ele vai te trazer uma estimativa de tráfego baseado no volume e na tua posição. E aqui é uma média de posicionamento que vocês têm. Né? Essa ferramenta tem uma coisa legal também, que é a Competitor Discovery. Você vai saber, dentro de todas as listas de palavras-chave que você adicionou nesse projeto, quem são, e dentro dessa limitação do localidade e device, né, você pode saber quem são os seus concorrentes de palavra-chave. Aí aqui sim você pode excluir. Então eu vou excluir, deixa eu ver, quem são os concorrentes que não deveriam aparecer aqui. Não, aqui não tem nenhum problema, tem o Wikipedia. Ó, o Wikipedia. Ele está aparecendo aqui, ele não é um concorrente, então não quero nem ver. Você pode adicionar a blacklist. E ele vai deixar de aparecer. Facebook também está aqui. Então eu vou botar Facebook. Tirei ele. Né? Reclame aqui, também não é.
e por assim em diante, você vai botar a lista de competidor. Isso é muito importante, por exemplo, se você é uma agência, e você fizer uma lista de palavras-chave de um nicho específico, de uma indústria, digamos, uma indústria, e que você quer saber quem são os concorrentes de um prospect de você, um prospect da agência, aí esses concorrentes viram leads aqui, que essa agência pode mandar eles podem mandar propostas, né, propostas de parcerias, pode mandar propostas até de serviços mesmo, né? Então você pode usar esse competitor discovery para cada mercado que você quer, né? Então, digamos, é só você criar uma lista de palavras-chave que seja direcionando para aquela indústria, para aquele nicho específico que você quer enviar as propostas, cria essa lista de palavras-chave, coloca o mercado, se você quiser no Brasil inteiro, você pode colocar o Brasil inteiro aqui, e ele vai mostrar todos os anunciantes que estejam utilizando, desculpe, que estejam utilizando aquelas palavras-chave. Vamos agora para a próxima ferramenta. Então, vocês vão ver que são todas as ferramentas, são todas as 12 aqui, tá certo? A próxima vai ser o SEO Checker. Eu vou abrir aqui, vou querer também abrir a parte... monitoring. Perfeito. Então, vamos abrir aqui o SEO Checker, para a gente saber o que é o SEO Checker. Ele tinha, antigamente, o nome do SEO Checker era SEO Ideas, né? Ele traz ideias, só que ele não só isso, ele vai te ajudar a conduzir, né, a conduzir uma melhora, vai trazer algumas ideias e algumas observações para você melhorar o teu SEO, né? Então, ele vai mostrar aqui quantas páginas foram vistoriadas, tá certo? O SEO Checkers, e ele vai te mostrar onde que está a landing page e quantas ideias a gente está apresentando. Então, aqui está um total de ideias, vocês vão ver, a gente vai trazer ideias de estratégia, de backlinks, de solução para SEO, experiência de usuário, se você conectar com o Google Analytics, de features do SERP, né? Se você tiver aquelas caixinhas informativas que aparecem no Google, ideias de semântica e de conteúdo. Então, para cada um deles, você pode olhar aqui dentro da ideias de otimização, vocês vão ver cada uma dessas ideias, ele vai ter um nível de importância, né, que a gente tem, a gente vai apresentar aqui por nível de importância. Então, para cada página, levando em conta sempre a palavra-chave que a gente vai detectar, né, você pode adicionar a palavra-chave posteriormente, né, e a landing page que você quer analisar, o volume daquela palavra-chave, né, e as ideias que você está apresentando aqui. Então, nesse caso, eu vou botar uma com bastante ideias, que seriam a página principal das Americanas, que é o projeto que a gente está atualizando aqui, né, que a gente está analisando. Então, vocês vão ver aqui, para a página principal das Americanas, elas estão utilizando a palavra-chave iPhone, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, você pode melhorar a canibalização. Nesse caso, ele está com cheque aqui, então tá ótimo. Não, eles não estão usando palavras-chave repetidas para esse aspecto, né? Então, você vai ver que vai começar a aparecer ideia a partir de ideias de conteúdo. Então, ele vai te dizer palavras-chave que você pode adicionar no body, no corpo do código, no H1, se você quiser, as palavras-chave que você pode utilizar, e no title, no tag title da página. Então, você pode ver, por exemplo, o relatório, uma análise detalhada para cada ideia dessa, você clica aqui, e ele vai te mostrar, inclusive, da onde que a gente está tirando essa ideia. Então, você vai ver, por exemplo, as palavras-chave que estão usando o uso da expressão, você vai ver uma média no corpo, né, do corpo do código, e você vai ver a média dos rivais. Você vai ver a sua média e a média dos rivais. Você vai ver que por isso que a gente traz a ideia, falar, ó, se seus rivais estão com esse melhoramento, por que você não pode utilizar você mesmo? Né? Então, você vai ver, Baby Bliss não tem percentual nenhum na minha página, mas os dos rivais têm. Então, eu vou utilizar pelo menos essa palavra-chave
para esse percentual aqui, entendeu? Então, eu quero ficar um pouquinho melhor que eles, né? Então, você vai ver o título, né? Se tem o percentual. Se você quiser ver o SERP por aqui, você vai ver por H1, descrição, meta, título e corpo, né? E se você quiser ver o SERP, você clica aqui e ele vai te mostrar todos os rivais que estão aparecendo. Aqui você vai ver o uso da palavra, entendeu? Das palavras-chave. 6, tablet, né? Samsung, porque é do iPhone 6. Eu me lembro que ele te dá a ideia disso. Então, se você tem uma página principal disso, por que não utilizar entendeu? Essa palavra-chave? Então, não tem uso. Então, é uma palavra-chave que seja talvez interessante você utilizar. O TF-IDF, se você quiser ter uma ideia, também a gente vai te trazer um relatório aqui. E aqui o Keyword Occurrence, né? Então, você vai ver, mais uma vez, aquele relatório em que o número, agora sem ser percentual, vai ser o número mesmo. Levando em conta, se você tiver alguma dúvida, você coloca o mouse em cima e ele vai te trazer, te explicar melhor a métrica. Vamos voltar ali para a parte de projetos. A gente vai falar agora sobre a Social Media Tracker, que já está aberta aqui, parte das americanas. Vocês vão ver que o Social Media Tracker é uma ferramenta de social media, onde que você, dependendo de como você configurou, ele vai mostrar quais são os melhores posts dos seus concorrentes, a tua audiência, a atividade que você teve, né, e em quantos engagements você teve, né, dentro do período estudado. Você vai ver que a gente trabalha com dados do Facebook, do Twitter, Instagram, Google+, YouTube e, recentemente, a gente aderiu ao LinkedIn, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito aqui nos Estados Unidos. É muito popular essa social media aqui nos Estados Unidos, né? Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, o top content. Qual foi o principal? Se você tivesse aqui, né, com maior engagement, você estaria aparecendo aqui, né? No caso, a gente está estudando as americanas, o melhor post das americanas foi no Twitter, e que foi esse aqui, que teve um total engagement de 47 pessoas, né? Você vai ver que o Walmart foi o que teve o melhor post. Você pode ver aqui que é um post de delícia acompanhar a maratona de filmes, de série, né? Que provavelmente ele deve estar vendendo filmes. É por isso, se você quiser ter uma ideia, só você clicar aqui, ele vai te levar para o anúncio. E aqui você vai ter uma ideia de um comparativo do domínio estudado com os concorrentes, né? Você vai ver que, mesmo assim, as americanas têm um maior percentual dentro do Facebook e do Twitter. Eu só estou estudando esses dois para esse projeto aqui, né? Então, você vê que no Facebook, as lojas americanas têm uma audiência muito maior, tá certo? Do que o Walmart. Porém, o Walmart teve a taxa de engagement para esse tempo estudado que está aqui, ó, dos últimos 7 dias. Né? Então, você vai ver que o Walmart tem 37 aqui de melhoramento, de diferenciamento, né, que a gente vai mostrar aqui, e quanto de crescimento que teve. Né? Se você quiser saber a atividade, você vai ter a atividade aqui, e quanto engagement que teve. Vamos olhar agora a parte de Facebook. A gente aqui vai ver os melhores posts das americanas, qual que teve o melhor engagement. A taxa de engagement, as reações, quantos shares teve e quantos comentários. Você vê como que está chegando perto do final do ano, eles já estão fazendo anúncio de Panetone. Se vocês quiserem ver os concorrentes, vocês podem botar aqui e ele vai fazer um profile de todos. Então, você vai ver que o Walmart teve o melhor post. Isso é legal porque vocês podem entrar aqui nesse post, se vocês trabalhassem para as americanas, vocês poderiam olhar e ver quais são os melhores posts que os seus concorrentes estão tendo, para você criar uma reação de contrapartida para esse post de sucesso do seu concorrente. Né? Então, vamos voltar para lá. Parte de projetos. A gente vai falar agora sobre Social Media Poster, que é uma ferramenta nova também, tá certo? Se você, digamos,
eu não vou criar nenhum post aqui, porque você precisa ter site como administrador, né? Então, por causa disso que não está aparecendo para mim. Mas o que essa ferramenta faz? Essa ferramenta você vai ter uma ideia de como você pode trabalhar, criar posts e programar durante a semana. Então, é uma ferramenta para você organizar melhor como que você vai criar os posts em qualquer social media dessas que a gente trabalha, né? E você pode olhar, inclusive, dentro da ferramenta, ela vai ter a opção de você ver os posts dos seus concorrentes. Aí você pode usar eles como exemplo para você criar o post, o que foi escrito, como foi melhorado, né? A próxima ferramenta que eu vou trabalhar agora é o Brand Monitoring Tool, que é uma ferramenta que ela vai... Deixa eu colocar aqui. É uma ferramenta em que ela vai detectar qualquer menção da sua marca ou palavra-chave que você programou o projeto para aparecer o post dela em qualquer blog, não em mídias sociais, não em todas as mídias sociais, porém no Twitter também aparece, tá certo? Que seja web. Qualquer mídia, qualquer blog que tenha aparecido, eles vão aparecer as menções em um lugar só. É legal porque você pode ver se a menção é boa, se a menção for boa, você já registra o domínio da onde que é, e você pode utilizar ele futuramente para a criação de backlinks, né? Se a menção for ruim, você pode simplesmente entrar em contato e pedir para a pessoa, o dono, tirar do ar. Ou então você pode simplesmente bloquear e falar, olha, eu não quero mais saber o que esse domínio está dizendo. Você pode clicar aqui e baixar domínio. A gente tem um nível de importância, né? O BM Score. Se você botar o mouse em cima, ele vai aparecer, né? Um nível máximo de importância sendo 100. Da onde que vem o domínio. Se você quiser bloquear, você pode também colocar como favorita. Você pode apagar esse anúncio, você não quer mais aparecer aqui no... Ou então, você vai criar um relatório e você não quer que apareça esse comentário, você pode apagar aqui. E você pode criar um tag para você fazer digamos, pesquisa futuramente. Você pode procurar por BM Score, você pode criar por tipo de backlinks, se tem backlinks ou não, né? O tipo de menção, e se você quiser fazer algum tipo de action, aí você pode marcar como lida ou como deletar, aí você vai ter que selecionar cada uma delas. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode usar o manual, você pode saber as novidades da ferramenta, ou você pode mandar o feedback para a gente. Se você não mandar por aqui, você pode mandar e-mail, feedback para a gente, para o mail@semrush.com. Certo? Lembrando que a gente sempre vai estar respondendo os nossos clientes. A próxima ferramenta da gente é a Backlink Audit, que é uma auditoria de sites, só que em vez de sites, para backlinks. Essa ferramenta é muito importante para você saber a toxicidade que tem dos backlinks. Então, se eles são tóxicos ou não. Lembrando que a gente não está fazendo o trabalho do analista. O analista vai precisar continuar e fazer uma análise em cima da onde que está o backlink, se eles são realmente tóxicos ou não, tá certo? Porque vai ser um robô que vai estar analisando isso, e se o analista concorda ou discorda, vai depender dele fazer o desaval, tá certo? Então, vocês vão ver aqui que esse aqui é o overview, ele vai te mostrar quantos referring domains foi analisados, o total de backlinks, os backlinks novos que foram atualizados nos últimos 30 dias, quantos perderam nos últimos 30 dias, né? Se ele é um overall, se ele é tóxico ou não, né? Você pode ver também desculpa. Você vai ver a potencialidade dele de percentual de tóxico e não tóxico, aqui. Uma recomendação que eu dou é sempre conectar no Google Search Console para você poder fazer digamos, uma auditoria melhor do backlinks. Eu vou pular aqui para outro projeto, que é melhor para eu fazer que já tem, para vocês verem. Eu tenho a ferramenta da SEOquake, ele já digamos assim, eu tenho acesso ao Google Search Console, e aqui ele mostra realmente quem são os backlinks tóxicos ou não. E a gente faz, uma vez que você conecta no Google Analytics, no Google Search Console, ele baixa todos os dados do Google Search Console e mostra todos os backlinks dentro da auditoria.
né? Então, por exemplo, aqui, nesse caso, nesse projeto aqui que eu coloquei, do SEO Quake, que é uma ferramenta da SEMrush, e eu tenho acesso ao Google Search Console, né? Ele já está conectado. Então, você vai ver aqui que você pode conectar, né? Então, por exemplo, você pode conectar aqui, você com o Google Search Console, e aí você faz uma auditoria. Então, uma vez que você fez a auditoria, ele vai te mostrar dentro da lista aqui da auditoria quais são os links tóxicos. Ele vai levar o percentual que está. Então, o analista vai ser necessário o analista fazer uma análise por dentro, porque tem que ser feita uma análise manual também, não só essa análise por robô, porque a análise é só para ajudar para saber se realmente é tóxico ou não. Por exemplo, esse é o Quake, esse da Globo, o analista pode entender falando, olha, é um backlink que, apesar de te mostrando que tem uma certa toxicidade, ele não é, por causa de N motivos, né, que ele pode colocar. Então, você pode manter o domínio, né, e você pode deletar ele dentro desse diretório. Você pode deletar ele para remover da análise, ou você pode adicionar a lista do disavow. Uma vez que você adiciona os links que você quer, você considera tóxico realmente, o analista considera tóxico, você vai exportar a lista, tá certo? Essa lista, para um arquivo em que você pode jogar no Google e fazer o disavow ali, né? Que a gente vai trazer todos os dados já em um lugar que vai ajudar ajudar o analista a fazer o disavow. Vamos voltar agora para o SEO Quake. Então, a próxima ferramenta é o Link Building. Lembrando que essa ferramenta é para você criar backlinks, né? Então, lembrando que se uma vez que com o Brand Monitoring você acha as pessoas que fizeram boas menções, os possíveis parceiros de backlinks, você pode criar um backlinks e mandar uma proposta utilizando o Link Building, a ferramenta de Link Building. Aqui ele vai mostrar todos os prospects que tiverem, né? Você pode adicionar novos aqui, caso você queira, né? Você pode adicionar aqui, ó. E você pode ver também, por exemplo, o Organic Search, qual foram o que a nossa ferramenta, para a nossa própria ferramenta achou, o nível de competidores, por exemplo, os backlinks dos competidores, em que você pode fazer uma procura de possíveis parcerias utilizando os competidores, as menções, caso alguém tenha mencionado, né, ele vai monitorar alguma menção, daquilo que eu falei anteriormente no Brand Monitoring Tool, e se você quiser fazer um upload manual de backlink, você também pode fazer por aqui. Esses são todos os backlinks que foram perdidos nos últimos, desde a última análise. Como que eu estou com o Google Search Console aqui, aí aparece, talvez ele seja mais atualizado. Se não está com o Google Search Console ligado, entendeu? A atualização é feita com um delay muito maior, né? Então, aqui embaixo vocês vão ver quais são os prospects, né? Os backlinks que são possíveis. Ele vai levar em consideração a qualidade de backlinks, a qualidade de referring domains e keywords também que tem do site que o site está dando, né? O tráfego que aquele site está levando, né? Que você pode possivelmente pegar parte desse tráfego com as menções. E aí você pode mandar uma proposta criando com isso. Então, você pode criar um manual link. Você pode adicionar no directory ou catalogar. E você pode criar um article. Então, tudo isso você pode também customizar como que você vai entrar em contato com o dono desse website aqui, caso você veja que é possível a parceria. Então, essa ferramenta aqui é o Backlink Audit. Vocês podem ver que uma vez que vocês mandam a mensagem, a própria ferramenta ela vai ver se tem algum backlink em progresso. No caso, como que eu não criei nenhum backlink, nenhuma possível parceria, não apareceu aqui. Mas uma vez que você cria naquela lista que eu mostrei anteriormente, ele vai parar aqui.
E aí você pode monitorar, e uma vez que é criado o backlink, você pode monitorar aqui. Se você quiser saber qualquer coisa da ferramenta, você quiser fazer você quiser fazer um review sobre o teu conhecimento na ferramenta ou saber mais dela, você clica no About e ele vai te levar ao menuzinho aqui, que ele vai te trazer informações básicas da ferramenta. Lembrando que você sempre tem a parte de ajuda que pode te ajudar. Vamos lá, voltar para a próxima ferramenta. Essa é uma ferramenta, a PPC Keyword Tool é uma ferramenta também organizacional, que vai te ajudar melhor a organizar a tua campanha de PPC, tua campanha de AdWords. Ela vai botar todas as keywords que você estiver trabalhando, né? Você pode criar campanhas aqui, e ela vai organizar. Então, você pode, inclusive, achar palavras-chave que esteja fazendo canibalismo, que sejam repetidas, que você esteja utilizando para você saber o melhor lugar para colocar. Ela vai te ajudar a fazer isso. Como é uma ferramenta que está em beta, ela ainda não tem tantas, funcionalidades, a gente está sempre melhorando, e vai ser uma ferramenta que vai ter novas implementações no futuro, né? A gente vai agora para as últimas duas ferramentas, que são de alta importância. Gostaria de falar. Desculpa, são as três últimas, né? Tem o Ad Builder, que uma vez que você trabalha a organização da tua campanha PPC, você quer criar um link, você quer criar um ad do AdWords, você tem a ferramenta que já te ajuda a criar isso. Você pode criar do nada, você pode criar um research, tá certo? Baseado em algum concorrente. Ele vai botar aqui, mas você pode criar manualmente. Fala, olha, eu quero criar manualmente um arquivo, um ad. E aí ele vai te dizer todas as instruções como você pode. Você pode até botar um concorrente aqui, eu vou botar, vamos ver se aparece algum concorrente do SEO Quake. Não, vou botar Semush. E você tem do lado como é que são as propagandas que a Semush está divulgando. E você pode criar a propaganda baseado nos seus concorrentes que estão aqui. Aí, uma vez, você pode criar os grupos de cada um dos research. Desculpa, cada um dos ads que você colocar, você pode criar uma campanha e fazer vários ads para cada campanha. Para finalizar agora, tem as duas últimas ferramentas que eu queria conversar, que são ferramentas que ainda também estão em beta, mas são duas ferramentas que eu acho de extrema importância, que eu acho que vale muito a pena qualquer usuário utilizar, que é o Organic Traffic Insights e o Content Analyzer, tá certo? Eu vou começar com o Organic Traffic Insights. O Organic Traffic Insights, o que essa ferramenta vai trazer? Ele vai te trazer informações direto do Google Analytics, em que você vai poder comparar com os dados que a SEMrush vai trazer. Essa ferramenta só funciona se você tiver acesso ao Google Analytics e você puder conectar, né? Nesse caso, eu tenho acesso às informações do SEO Quake e eu posso mostrar para vocês aqui, né? Então, você vai ver as informações que o SEMrush traz e que o Google Search Console traz, né? Vocês vão ver as informativas aqui, você fala, tá, mas por que eu quero saber o que o SEMrush traz se é tão diferente com o que o Google Search Console traz? Porque, lembrando que essas informações aqui vem dentro do Domain Analytics, que é dentro do nosso banco de dados. Então, para essas informações aqui, isso é baseado no melhor conteúdo que tem na internet. Então, das informações que tem aqui, são as informações mais importantes, tá certo?
Então, se é uma empresa pequena, porque o SEO Quake é um site pequeno, então é por isso que há esse diferencial tão grande. Então, é bom porque você pode acompanhar, levando em conta muito, você tem uma ideia de quão é importante, tá certo, o seu crescimento para aquelas páginas, landing page. Né? Então, você vai ver que para aquela landing page, a Semrush detectou 51 daquelas palavras-chave para essa landing page. Você clica naquele relatório, ele vai te levar para o relatório específico. Né? Então, você vai ver quais são os keywords que apresentaram para aquela página. Ele vai te mostrar o posicionamento, o volume para aquela palavra-chave, se há nível de dificuldade e o traffic share, se você quiser. E o last update. Isso aqui é muito bom porque daqui você pode fazer um comparativo, tá certo? Do que os dados que o Semrush traz e o que o Google Analytics traz. E aí você pode mesclar essas informações para poder também melhorar a tua estratégia de SEO. Né? Essa ferramenta, você precisa ter um nível de conhecimento até alto para poder utilizar. É importante isso, porque você tem que saber como que você vai apresentar esses dados, como que você vai utilizar os dados, né? Porque ele vai mostrar o número de sessões, as novas sessões que tiveram, as sessions, né? A duração e o bounce rate que tem. E se você tiver um goal, se você completou ou não. Tá aqui. Né? Dentro do Google Analytics. E para finalizar, a ferramenta que tem é o Content Analyzer, que é uma ferramenta que ele vai fazer uma análise baseada no conteúdo. Então, você vai ver aqui, dentro do relatório, as páginas, sessões, se a sessão review, a Guided Basic, você vai ver da onde que a página que está tirando o relatório. Se você quiser conectar com o Google Analytics, com o Google Search Console, né? O número de páginas que foram rastreadas, os shares que tiveram, o número de backlinks, como eu disse, e da onde que vem os dados informativos, né? Então, você vai ver que para essa página do Google Search Console Contact, né, o nível de workflow que tem, vocês vão ver que está um pouco com informações, porque eu não conectei com o Google Analytics com essa ferramenta. Eu só usei os dados que a Semrush já tinha. Então, é por isso que não está apresentando todos os dados aqui. Também levando em conta que é uma ferramenta que ainda está em beta e que a gente está modificando a forma de capturar esses dados, né? A gente está adaptando cada vez mais. Então, mais uma vez aqui, você pode ter uma ideia da referência em que você pode utilizar esses dados de conteúdo, da onde, se tiver uma meta description, se tiver, ela vai mostrar aqui, e o H1 que ela está aparecendo. Né? Então, é legal porque você pode fazer um restart na ferramenta, e ela já vai fazer uma análise diferente. Então, você vê o post tracking, né? Ele vai mostrar. Você pode criar grupos, lembrando que se você quiser fazer agrupamento, você também pode adicionar aqui, e ele vai adicionar cada URL para cada agrupamento. Né? Nesse caso, só tem 2 URLs que aparecendo aqui para você criar conteúdo, você analisa aqui. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês têm alguma pergunta, lembrando que vocês podem fazer a pergunta dentro do comentário, dentro dos comentários no YouTube. A gente vai estar respondendo a gente vai tentar responder em menos de 24 horas, tá certo? Se vocês têm uma pergunta que não foi respondida, ou então alguma pergunta relacionada que vocês queiram maior urgência, vocês podem mandar um e-mail para a gente, tá certo? A gente tem um grupo que responde qualquer pergunta que vocês tenham dentro do mail@semrush.com, é o nosso e-mail para suporte, e a gente vai estar respondendo entre 24 horas e 48 horas, dependendo se for final de semana ou não, ou feriado. Tá certo? Eu queria agradecer essa oportunidade. Obrigado, Maria. Obrigado a todo mundo por ter
por ter aparecido aqui e ter visto esse vídeo, certo? A SEMrush agradece e um bom dia, boa tarde, boa noite.